Destruí a vida do amante da minha esposa. Lá no começo dos anos 2000, comecei a suspeitar que minha esposa estava aprontando alguma coisa. Nossos dois filhos tinham cerca de 4 e 6 anos, ainda pequenos, mas não tão pequenos a ponto de não conseguirem contar sobre o dia deles. Eles começaram a falar muito sobre ficar na casa dos pais da minha esposa durante o dia, o que não era tão estranho por si só, mas como eles moravam a cerca de 1h30 de distância, fazer isso 2 ou 3 vezes por semana parecia demais, basicamente todos os dias em que ela não estava no emprego de meio período. Quando perguntei a ela sobre isso, ela negou, mas nunca foi boa mentirosa. Então comecei a marcar a quilometragem do carro dela e, com certeza, ela estava dirigindo os 400 quilômetros a mais por semana. Eu sabia que tinha algo acontecendo. Um dia sentei no computador e vi que ela tinha deixado um post-it com a senha do AOL anotada ao lado do teclado. Não resisti e entrei para ler os e-mails dela. Vi algumas trocas de mensagens entre ela e sua melhor amiga da faculdade, onde falavam sobre como minha esposa estava transando regularmente com um ex-namorado do ensino médio. Não tinha muitos detalhes sobre ele, além de ela também falar mal da esposa dele, zoando que ela tinha engordado depois de ter filhos. Enfim, imprimi esses e-mails e guardei. Ainda precisava de mais detalhes, então liguei para um amigo policial e ele sugeriu que eu procurasse um ex-colega que tinha saído da polícia e virado detetive particular. O Ron foi ótimo. Paguei o valor inicial, entreguei os e-mails e as poucas informações que eu tinha sobre os hábitos da minha esposa, e ele descobriu exatamente o que ela fazia. O relatório dele detalhava, com fotos, datas, horários e locais, como ela deixava as crianças na casa dos pais, encontrava o cara para almoçar, depois iam para um motel barato por algumas horas, então ela buscava as crianças e voltava para casa. Nesse ponto, contratei um advogado de divórcio. Meus pais traíram um ao outro, e o resultado destruiu minha infância e a dos meus irmãos. Para mim, isso era totalmente inaceitável. Também pedi para Ron investigar o cara. Ele fez um trabalho impecável. Descobri o nome dele, Bob, que era casado e tinha 3 filhos. Também descobri que ele era vice-presidente de vendas na empresa do sogro. Com isso, mandei meu advogado preparar os papéis do divórcio. Pedi ao Ron mais algumas cópias do relatório e também que fizesse mais uma coisa para mim. No mesmo dia em que minha esposa recebeu os papéis do divórcio no trabalho, Ron se encontrou com a esposa do Bob e mostrou tudo o que havia descoberto. Ela parecia uma pessoa legal e eu achei que ela merecia saber o que o querido marido dela estava fazendo. O que ela faria com essa informação era a decisão dela. Embora a infidelidade da minha esposa não tenha pesado muito no meu processo de divórcio, a esposa do Bob acabou com a vida dele. Segundo documentos públicos do processo de divórcio e de outras ações relacionadas, ela esvaziou a conta conjunta, levou os filhos e foi embora. Assim que o pai dela descobriu o que Bob tinha feito, ele foi demitido e como os pais dela eram donos da casa onde ele morava com a esposa, ele também foi despejado. O divórcio deles foi horrível. Muitas brigas dentro e, aparentemente, fora do tribunal. Pelo que soube, Bob foi até a casa, discutiu com a esposa e a briga escalou a ponto de o irmão dela intervir e quebrar o nariz do Bob. Teve ordem de restrição, mais ocorrências policiais, acusações criminais, tempo na cadeia e por aí vai. Não encontro mais nada sobre o Bob na internet hoje em dia. A última notícia que tive dele foi que saiu do estado. A ex-esposa dele se deu bem, começou a trabalhar na empresa do pai e assumiu o negócio quando ele se aposentou. Quanto a mim, minha ex e eu convivemos bem o suficiente. Eu só interagia com ela sobre assuntos relacionados às crianças, e agora que são adultos, não falo mais com ela. Não a odeio nem nada, mas só me importo no contexto de ser a mãe dos meus filhos e importante pra eles. Nada além disso.